O podcast você viu aqui, ó. Camada 4. Sabe aquela página, Camada 4? Não. Você não conhece? Uma página de humor? Eu conheço sim. Aqui, ó, da Pietro me mandou. Mas é tipo os podcasts cristãos de hoje em dia. Daí o cara que charuto dele começa, tipo, fala, mas não fala nada. Aquela chinelagem do caramba. É. Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vox Católica, o podcast dos guri, né? Os guri da catequese. Eu sou o Felipe Moleiro. Eu sou o Felipe Botelho. E bom, vamos falar um pouquinho que projeto é esse, né? A gente veio pensando aqui sobre o Vox Católica, vai fazer um podcast cristão, né? Católico, muito diferente do que vocês estão acostumados a ver, provavelmente. Bom, o Felipe ele veio aqui na minha casa, né? Aliás, ele veio para São Paulo e aí nós iríamos apenas nos encontrar, só que aí deu um problema com a hospedagem dele, ele ficou hospedado na minha casa. E aí de madrugada nós ficamos conversando sobre criar um podcast. E aqui está. Essa é a parada. Felipe, fala pra galera aí qual que é a ideia do Vox Católica, o que a gente vai fazer? Então, a ideia do Vox Católica é ser um podcast em que a gente possa, através dos vídeos, etc., né, do podcast mesmo, poder transmitir para as pessoas a fé católica de sempre. Né? Como diz São Vicente de Lérins, a mesma doutrina, a tradição católica, e trazer pessoas, amigos nossos e pessoas assim que possam ajudar nesse caminho de compreensão, né? É muito importante a formação religiosa mesmo, né? Os católicos, tem muitas pessoas que estão se convertendo ao catolicismo e tem muitas pessoas que já eram assim católicas de BGE ou até frequentavam a paróquia e tudo mais, mas ainda não tinham assim um profundo conhecimento da sua fé. Então a ideia é que através desse podcast a gente possa ajudar as pessoas nesse processo de crescimento na fé, de aprofundamento na fé e trazer temas muito legais assim que muitas vezes sobre a fé que muitas vezes não são falados ou são pouco discutidos, né? E variados, né? Não somente assim a fé como se fosse uma catequese, né? A ideia não é essa, mas falar sobre coisas que importam para o conhecimento de um cristão no geral, né? Questões de orações ou questões históricas, enfim, trazer uma galera boa aí para falar de diversos assuntos, né? E igual a gente estava falando, sem a chinelagem que muitos podcasts católicos têm, que é aquela coisa super brega. A gente vai fazer uma coisa assim, dos guri. Dos guri, essa é a ideia, exatamente. Bom, aqui a gente tá no meu cenário padrão, né? Mas enfim, quando nós começarmos a chamar as pessoas, né, e tal, vai fazer uma coisa um pouco diferente. Mas bom, é isso daí, né? Para quem veio para este podcast por minha causa, né, não conhece o Felipe Botelho, eu vou pedir pra você contar um pouco da sua história, o que você fez, o que você faz da vida, depois eu me apresento também, né? Então, Felipe, acho que eu te chamo de Moleiro aqui, não pode ficar Felipe é ruim. Né? Então, Moleiro, eu comecei a participar da igreja, assim, e a missa quase todos os dias com 9 anos de idade, né? Minha família, assim, não era católicos praticantes, né? Não eram católicos praticantes e uma vez até foi na missa de 7º dia do meu avô. Eu tive a oportunidade na missa, não era uma coisa tão frequente, e eu lembro que eu fiquei muito fascinado assim com a missa, né? E com os coroinhas servindo ao altar e tudo mais. Era uma igreja muito bonita. Então eu acho que tudo aquilo me chamou, assim, a beleza me tocou, assim, das artes sacras da igreja, enfim, até mesmo da liturgia, né? Então, a partir daquilo, eu quis ser coroinha também. Então, o padre, no final da missa, ele viu, acho que eu estava sentado... Eu fui sentar sozinho no primeiro banco. E legal. Ele veio falar comigo, né, e com a minha mãe, perguntando se eu já estava fazendo a catequese. Eu tinha ali por volta de 9 anos de idade. E ainda não. Daí ele me convidou e também eu passei a ser coroinha ali e ajudar. E, bom, desde lá até aqui, logo depois ali com uns 13 anos, 12 anos, eu comecei a assistir coisas na internet, no YouTube. Padre Paulo Ricardo... conheci o Olavo também, e conheci o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, então eu vi os videozinhos lá, até estava mostrando pro Felipe ontem. E daí então comecei a ter esse contato assim, né, com essas pessoas. Conheci depois o Padre José Eduardo aqui em São Paulo, com o movimento Pro Vida, e fui tendo contato então, e cada vez mais, né? Eu sou natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, bem no sul mesmo, né, do Brasil. E lá nós fundamos no ano de 2018 o Centro Cultural São Bento, que é um centro ligado ao Centro Dom Bosco, à Liga Cristo Rei,
para a formação de leigos, para a formação católica. Eu e mais 2 amigos, a gente já estudava a fé católica há mais tempo, então queríamos transmitir isso para outras pessoas. Depois, no ano de 2020, eu ingressei no seminário, né? Eu sempre tive essa dúvida vocacional ali durante um bom tempo. E pensei, olha, se eu não for, eu vou ficar a vida toda pensando que eu deveria ter ido, né? E tive a oportunidade de ir para um bom seminário. E lá, então, no seminário eu tive a oportunidade de estudar latim, filosofia, uma parte da teologia, embora não concluí a teologia. E depois tive esse discernimento, essa clareza de que não era vocação sacerdotal propriamente. Mas foi um tempo muito bom, assim, foi um período da vida, assim, muito bom de aprofundamento da fé. Tinha oportunidade, assim, de estudar Santo Tomás de Aquino. Basicamente, a teologia toda foi lendo os tratados de Santo Tomás, né? Então, diretamente na fonte, né? E em latim, o nosso formador, ele sempre insistiu, foi uma coisa muito boa, né, para nós. Então, desde maio eu saí do seminário e daí então eu já fazia parte, já era ligado à Liga Cristo Rei então fui morar em Porto Alegre e trabalhar lá com o Centro São Miguel Arcanjo. Eu também faço aulas assim para escolas católicas e também atendo como psicoterapeuta, né, na área de Santo Tomás de Aquino, porque durante a filosofia, inclusive meu TCC, eu estudei na área da psicologia tomista, parte antropológica mesmo de Santo Tomás. Então, basicamente, um resumão assim da história toda. Da história foi essa. Assim, a minha história é um pouco diferente, porque na verdade a minha família não é católica, né? O meu pai, ele era católico quando era mais novo, mas deixou de ser. A minha mãe não é católica também e tal, então assim, eu não cresci indo para a igreja, né? Acredito que eu tenha ido também, assim, missa de 7º dia de falecimento da minha avó. Depois eu fui, assim, acho que eu fui com a minha avó em igreja evangélica, sabe? Umas 2, 3 vezes, assim. Mas propriamente dizendo, eu não tinha uma fé, né? Assim, eu até acreditava em Deus, propriamente dizendo, acreditava em alguma coisa, assim. Mas não acreditava em nada muito específico, né? Fui passando a acreditar, né, na existência de Jesus e tal, mas com aquela ignorância própria do brasileiro, que muitas vezes, assim, o cara é cristão, ele não tem a ciência da fé dele. Por exemplo, a coisa mais comum é você estar conversando com algum cristão e ver que ele não sabe ou não acredita na divindade de Jesus. Exato. Né? Então é uma coisa que acontecia comigo, eu não fazia a menor ideia. Jesus é só filho de Deus. Jesus é só o filho de Deus, é Salvador e tal, mas não é Deus encarnado, né? É uma coisa quase assim, muçulmana, tá ligado? É o Messias e tal, mas, né, enfim, não é Deus propriamente dizendo, não é o Verbo encarnado, etc. Bom, então eu não tinha esse conhecimento, mas assim, comecei a acreditar mais ou menos em Jesus, sem compreender profundamente o que era, né? E aí, em determinado momento da minha vida, me veio um estalo, assim, foi muito do nada mesmo, talvez possa ser atribuído a alguma intervenção divina, não sei. Com certeza, né? Conversão sempre é uma graça de Deus, assim, que move. Em algum momento me veio a crença me veio o pensamento do seguinte: ainda que eu não acreditasse profundamente em Jesus ou profundamente no Deus cristão ou qualquer coisa do tipo, eu acreditava em algo, né? Não entrava na minha cabeça a falta de Deus, né? O ateísmo. Então, exato, o ateísmo, assim, não fazia sentido para mim. Então, em determinado momento me veio um estalo de pensar, olha, se Deus existe, e eu acredito que ele de fato existe, deveria ter um papel um pouco mais importante na minha vida do que tem. Eu simplesmente ignoro, vivo como se não fosse nada demais, mas poxa, se eu acredito, e Deus, é acima de tudo, né, anterior a tudo, e é a única coisa que vai continuar sendo depois também, né, enfim, deveria ter uma importância um pouco maior. Então, naquele momento, eu comecei a estudar um pouco mais religião, né? Não estudei só também o cristianismo, cheguei a estudar um pouco de islamismo também, que era uma época de discernimento, não sabia no que eu ia acreditar. Estudei islamismo, estudei cristianismo e tal. Acabei virando cristão, mas é muito engraçado que a minha conversão ao cristianismo se dá pelo catolicismo, propriamente dizendo, assim. É igual Santo Agostinho falava assim, se o evangelho não me levasse à autoridade da igreja, eu não creria no evangelho, né? Então, assim, o cristianismo ele veio para mim como uma verdade histórica, irrefutável, a partir da Igreja Católica. Da história da Igreja Católica. A partir da história da Igreja Católica, né? Então, para mim, assim, era essa a história. Assim, para mim, isso é uma coisa que eu acredito até hoje, que o cristianismo não faz sentido se não for a Igreja Católica. Com certeza. Né? Se a Igreja Católica não é a verdade, o cristianismo também não é, né?
Inclusive, isso é uma coisa que eu tava falando com a minha mãe, se me apresentassem, se tivesse, assim, provas, alguma prova histórica irrefutável que desbanca a Igreja Católica, o que não tem, mas se tivesse, eu deixaria de ser cristão. Né? E eu não sei o que eu acreditaria, se voltaria a ser igual antes, acreditaria em algum Deus, mas não saberia qual, né? Em algo assim. Seria deísta sem culto, né? Enfim, em determinado momento, então, a minha conversão ao cristianismo se dá pela Igreja Católica, então quando eu viro cristão, propriamente dizendo, eu já viro católico. E aí, assim, a minha conversão para o cristianismo, né, católico também está atrelada à tradição. Ainda que eu não fosse, por exemplo, a missa tridentina, na época, né, não era o que eu buscava naquele momento, era uma fé um pouco mais tradicional, talvez não em busca da liturgia mais tradicional, mas um pouco da fé um pouco mais tradicional mesmo, sabe? Não vou entrar no mérito. Da doutrinal. Exato, exatamente. Principalmente porque a minha conversão ela se deu graças ao TikTok, tá ligado? Porque eu não sabia onde buscar fontes de estudo. E eu não sei se você já viu, mas tem uns jovens tomistas, assim, os caras são gênios, assim, os caras estudam muito. E aí eles postam no TikTok, que é uma plataforma para vídeo curto, né? Eles postam coisas muito longas, assim, textos que não são para esse tipo de rede social, mas eles acabam postando, ensinando alguma coisa ou refutando algum pensamento. E, no geral, um desses jovens que eu seguia no TikTok, ele era muito tradicional. Muito tradicional. Então, ele que eu não sabia onde buscar as fontes, ele era uma fonte de ajuda para mim nesse sentido. E aí eu acabei aprendendo muito. Com ele, então, a minha conversão ainda, mais uma vez, ela foi, não talvez assim, né, em ir em missas tradicionais, etc., mas a minha fé já foi voltada para um pensamento um pouco mais tradicional, sobretudo porque eu via o nome dele era Micael, sobretudo porque eu via o Micael discutindo com um protestante, aí eu achava o máximo, assim, eu gostava de assistir. Exato. E aí, enfim, entrei em grupo católico, comecei a estudar mais, conheci o padre Paulo Ricardo, me ajudou muitíssimo na conversão também, né? O que o padre Paulo Ricardo faz é uma coisa impressionante, né? Assim, um trabalho pastoral fantástico. Então ele me ajudou na minha conversão também, assisti muita coisa. Isso faz assim, uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco, acredito. E eu segui estudando e com coisas que eu gosto muito, acabo tendo... Hoje em dia o povo fala hiperfoco, né? Não sei se é exatamente essa palavra que cabe a mim, mas eu estudo mesmo, assim, por, sei lá, 15 horas sem parar, coisas que eu gosto. Coisas que eu desgosto, eu tenho dificuldade de estudar. Eu também. Né? Inclusive eu fiquei de recuperação em química porque eu não consigo estudar química, assim, é uma coisa impressionante. Mas na época em que eu só estudava economia, né? Cara, era impressionante, eu estudava economia, eu estudava mesmo, eu ficava muitas e muitas horas seguidas estudando economia. Depois que eu passei a estudar religião, eu passei a estudar muito, muito, muito mesmo. Né? Então hoje eu sou profundamente católico, né? E eu já tinha o meu canal do YouTube para falar sobre investimentos, para falar sobre educação financeira, economia, esse tipo de coisa assim. Em determinado momento eu falei, olha, eu era o Kid Investor, né? E eu continuei fazendo esse conteúdo, mesmo já não sendo mais a minha cara, né? Assim, ainda estudo economia, né? É uma coisa que realmente me agrada muito, nunca parei de gostar disso. Mas fato é que a imagem do Kid Investor é de um garoto que só estuda isso. E é isso a vida dele, assim, é o garoto prodígio do mercado de finanças, né? Sim. E aí, assim, eu criei uma máscara pra mim, né? Eu comecei a ter um personagem de uma pessoa que eu não era mesmo. E aí uma coisa que aconteceu comigo, que é uma coisa muito interessante, é que o povo, assim, tem um pouco dessa questão, tudo com Deus é mais fácil e tal, só que você precisa ir pro caminho certo também, né? Então eu tava estudando muito mais religião, já era cristão mesmo, só que eu era cada vez, assim, com relação à internet, pelo menos e tal, eu tava sendo cada vez uma pessoa mais triste, menos realizada, etc. Em um momento eu percebi que é porque eu estava fazendo esse personagem de uma pessoa que eu já não era mais, né? Eu já não era mais o Kid Investor, eu era o Felipe Moleiro mesmo, assim, né? E aí eu gravei um vídeo que eu falei, que chamava O Fim do Kid Investor, que eu ia falar de coisas diferentes agora e queria ter uma liberdade para falar, né? Porque apesar de tudo eu sou muito jovem e eu não acho que eu devo ficar preso a nada, né? Claro. Mesmo que seja só conteúdo de religião, eu quero poder abrir a câmera e falar sobre o que eu quiser. Então naquele momento eu comecei a gravar vídeo de religião e é curioso que, assim, o público católico, a bolha católica, né? Ela é muito menor, por exemplo, que a bolha de finanças, digamos. Com certeza. Mas ela é muitíssimo mais engajada. Isso é uma coisa impressionante, que antes eu tinha mais seguidor e eu pegava, sei lá, X visualizações. Hoje eu tenho menos seguidor, porque alguns pararam de me seguir, porque eu falo muito de religião hoje.
Só que eu pego muito mais visualização do que eu pegava antigamente, o público é muito mais engajado, então vem dando muito certo, né? Então é isso, assim, essa foi um pouco da minha história, da minha conversão, né? Eu comecei a estudar e em determinado momento eu virei católico, tá? Atrelado à tradição também. Depois, obviamente, comecei a estudar questão de liturgia também. Hoje sou fascinado pela missa tridentina, também luto por isso, né? Pela missa tradicional, a missa de sempre e tal. E é isso, assim. Isso foi um pouco da minha história. E aí eu conheci este rapaz na Liga Cristo Rei, né? O Centro Dom Bosco me chamou pra ir. Assim, eu sempre acompanhei o Centro Dom Bosco, né? Vi os trabalhos e tal, já tinha muitos livros, inclusive tem alguns livros aqui do Centro Dom Bosco. E aí eles me chamaram, né? Eu gravei um vídeo sobre missa tradicional, chegou o conhecimento deles, acho que por meio da Pietra. E aí a Pietra falou, não, você tem que ir pra Liga Cristo Rei, você tem que ir pra lá e tal. Eu falei, não, vamos embora. Eu fui, conheci muita gente legal, conheci pessoas que eu só conhecia pela internet e conheci também você. E aí ele veio pra São Paulo e cá estamos gravando Vox Católica. Vox Católica, surgiu Vox Católica. E é isso, eu acho que é um pouco essa a ideia, né? Mostrar, assim, nós leigos também temos que saber os nossos lugares, né? Mas, assim, a gente tem mais conhecimento, né? Isso é uma coisa que, apesar de tudo, talvez do concílio seja alguma coisa boa, né? Que os leigos possam, assim, os leigos que tenham algum conhecimento possam fazer apostolado, né? Etc. E, assim, propagar a fé de sempre, né? A fé tradicional. E aí a gente vai chamar uma galera, né? Chamar padre e vamos falar e fazer isso que a gente estava falando, né? Sem essa chinelagem toda que tem alguns, obviamente a gente não vai falar assim nomes, mas tem alguns podcasts católicos que são brega pra caramba, né, cara? Exatamente. É uma breguice sem fim. Então a gente vai gravar um podcast dos guris, do nosso jeito, e vamos falar de fé. Exatamente. E poder assim, fazer esse apostolado para que mais pessoas conheçam a tradição católica, as riquezas e os tesouros da tradição católica. Não só a missa tradicional, mas também toda a história da igreja e também da teologia católica e os diferentes tipos de pensamento. Porque, claro, assim, eu recebo, às vezes, várias pessoas que estão se convertendo no Instagram. Então, eu estava fazendo umas lives, assim, semanais com a Petra Bertolazzi. E daí, ali também, muitas pessoas começam a seguir ela e começam a perguntar e ficam com muitas dúvidas, assim, sobre a fé e os grupos que existem e tudo mais. E o nosso objetivo é até transcender isso no sentido de que, cara, a gente quer fazer um podcast para poder transmitir aquilo que a igreja sempre ensinou e trazer essas pessoas que hoje no Brasil estão fazendo isso. Exatamente. Esse é muitas vezes um porta-voz, assim, né? Trazer essa galera, dar visibilidade e tal. Principalmente porque o meu público é muito jovem, não sei muito bem do seu, assim. Deve ter bastante jovem também, mas o meu público muitas vezes tem a minha idade. Né? Então é legal que nós possamos trazer essa galera para passar esse conhecimento para os jovens, porque os jovens também estão buscando a tradição. Exato. Né? Inclusive eu li uma matéria assim, missa tridentina cresce entre jovens e assusta CNBB. Exatamente, é isso, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, exatamente. Exatamente. Mas, e por quê, né? Esse é um tema interessante de a gente pensar um pouco, porque assim, a geração anterior à nossa, né? Uma geração anterior à nossa é uma geração que veio, ou seja, tem essa sofreu muito essa influência ideológica. E não que a nossa geração não esteja sofrendo, também sofre. Claro. Mas, ou seja, existia muito aquela mentalidade de que, não, isso é coisa do passado. E quase uma demonização do passado somente pelo fato de ele ser passado. Sim. Ou seja, você julgar que uma coisa é ruim por um fator extrínseco, né? E a questão não é essa, a questão é a busca da verdade. A verdade, seja ela nova ou seja ela antiga, sim, nós devemos buscá-la, claro, sempre, né? E eu percebo que hoje os jovens e as pessoas que estão se convertendo, elas já não têm mais esse preconceito, sim, contra o passado. Sim, é uma coisa que vem crescendo muito. Porque, né? Afinal de contas, esse futuro promissor, prometido, assim, né? O Hegel tem essa ideia, filosoficamente, de que, ou seja, de que sempre a mudança do tempo, a cronologia, é uma cronolatria, né? O tempo, ele vai ser cada vez melhor, né? A passagem do tempo, o futuro vai ser cada vez melhor. Só que a verdade não é assim. Não. A sociedade não é assim. Ela pode melhorar, mas ela pode se degenerar, claro, sem dúvida, e piorar. E eu acho que hoje está muito evidente essa degeneração social, né? Tá muito evidente assim que pelos males sociais mesmo que nós temos, que olha, o futuro não é tão bonito quanto pintavam que ele seria. Exatamente. Há 40 anos atrás. Exatamente.
Então as pessoas começam a perceber, bom, a gente tem muitas coisas que foram sendo jogadas fora, dentro da igreja e na sociedade em geral, Sim. que não eram ruins e que podem ser resgatadas. Então eu acho que isso faz com que as pessoas olhem para a tradição, né, em geral, aqui tradição fala no sentido geral, não mais com aquele desprezo, não mais com aquele preconceito, mas não, vamos ver realmente o que é isso, vamos conhecer isso e bom, todas aquelas coisas boas a gente pode conservar e lutar por elas. Exato. Assim, o mundo, mas o Brasil, né? Eu falo do Brasil porque eu acabo presenciando mais, de fato está tendo um reavivamento da tradição, né? E isso é uma coisa que é profundamente católica, né? O catolicismo, ele se baseia, né, nas Sagradas Escrituras, etc. E na tradição, né? Na tradição como foram ensinadas pelos santos padres, etc. Então, nós temos que buscar essa tradição, né? E as pessoas estão pesquisando isso, de fato, estão com menos preconceito com relação a isso. E é evidente, né? Assim, quanto mais, é isso que você está falando, assim, vai passando o tempo, a gente esperava que as coisas iriam melhorar com o avanço das coisas sendo as revoluções, as reformas, etc. Tudo pareceria que iria ficar melhor, mas o mundo só piora. Né? Exato. Lógico, existem os seus avanços, etc. Mas é a ilusão do progressismo, no fundo. Exato, isso, de que a passagem do tempo implica necessariamente num progresso contínuo, né? E isso não é verdade. Né? Ou seja, houve progresso? Sim, progressos tecnológicos, inclusive progressos econômicos, mas isso não quer dizer necessariamente que vai haver um progresso moral, um progresso social, um progresso espiritual. Sim. Muito pelo contrário. Então, pessoal, deu um problema técnico aqui, mas a gente conseguiu voltar a gravar agora. Estamos de volta. Estamos de volta e, bom, nós estávamos falando dessa decadência moral que houve na sociedade e que não necessariamente o progresso econômico, o progresso tecnológico, científico, ele resulte num progresso moral e espiritual. São coisas de ordem diferente. E a gente percebe que, muito pelo contrário, a sociedade atual, ou seja, tem até o discurso do Papa João XXIII, de abertura do concílio. É muito interessante aquele discurso, porque em determinado momento ele fala uma verdade, né? E que ele diz assim, olha, é necessário nós refletirmos sobre ou seja, esse afastamento dos homens da verdade, justamente pelo vislumbre com o progresso. Então, ou seja, o mundo está mudando e a verdade eterna de nosso Senhor Jesus Cristo talvez ela não tenha mais espaço, não seja mais importante. E isso, claro que, enfim, mas é muito interessante assim esse ponto, né? Que ele vai falando desse progresso da tecnocracia, ou seja, os homens que vão cada vez mais focando seu coração no progresso simplesmente material, tecnológico e se esquece do progresso moral e espiritual. Sobretudo porque criou-se uma imagem muito falsa do que é progresso, né? Hoje em dia o bem final do que é buscado, né? Desde a Revolução Francesa, etc. O bem final não é o bem comum, é a liberdade. Exato. É tudo em nome da liberdade, assim, mas quem diz que a liberdade é o bem final, né? Qual que é o bem da liberdade? Lógico que eu sou um exemplo extremo, mas qual que é a parte boa da liberdade se eu a uso para matar alguém, por exemplo, né? Então, assim, lógico que isso é um exemplo extremo, mas é só para esclarecer, né? A própria visão de progresso ela ficou muito manchada, né? Muito falsificada muitas vezes. E no fundo é muito interessante que o Papa João XXIII, não, perdão, o Santo Agostinho, e quando ele escreve a Cidade de Deus, ele fala que, no fundo, o que existem são duas cidades. E nisso estão divididos os homens. E essas cidades, quem é que pertence à cidade, daí que ele fala, a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, ou a cidade satânica, né? No fundo. E daí ele diz assim, olha, qual é a diferença? O que diferencia uns dos outros? Bom, uns é que no seu coração, na sua alma, amam a Deus até o desprezo de si mesmo, e outros amam a si mesmo até o desprezo de Deus. Sim. E isso é que diferencia quem pertence, quem faz parte da Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Às vezes, numa mesma casa, numa mesma família, no mesmo trabalho, tem habitantes da Cidade de Deus, porque vivem na graça e amam a Deus, e tem habitantes da Cidade dos Homens. E que, enfim, por diversos motivos isso, mas isso mostra assim que no fundo, o verdadeiro progresso de uma sociedade, ele só pode ser avaliado pelo tamanho pelo amor a Deus que as pessoas possuem naquela sociedade,
pelo progresso espiritual realmente que existe naquela sociedade. Sim. Não é verdadeiro progresso, é só um progresso aparente. Sobretudo porque qualquer obra boa que nós podemos fazer, nós não podemos fazer por mérito algum nosso, né? É tudo pelo mérito de Deus. Então, como que a gente consegue avançar à medida em que nós valorizamos demais a nós e não valorizamos nada a Deus, sendo que é plenamente contrário, né? Nós não somos cátaros, né, para colocar toda a matéria natural, enfim, né, como má. Não é nem esse o ponto, mas de fato assim, valorizar. Eu não posso fazer nada, né? É Deus quem faz por mim, né? Não é por mérito algum que eu sou salvo assim, meu, né? É porque Deus me dá a graça para isso. Então, de fato, só pode haver um progresso na sociedade à medida em que Cristo volta a ser rei dessa sociedade, tem esse reinado social de Jesus Cristo, etc. Então, nós percebemos, assim, é claro como isto foi deixado de lado e como isto vem causando, o que isto vem causando na sociedade, principalmente de modo moral. E hoje a gente está colhendo, no fundo, os frutos desse antropocentrismo de 5 séculos. Ou seja, dos homens progressivamente, cada vez mais, amarem-se a si mesmo mais do que a Deus e colocarem-se no lugar de Deus. Então, claro, hoje a gente vive numa sociedade que, sob muitos aspectos, moralmente, espiritualmente, está em ruínas. Então, por graça de Deus, por graça do Espírito Santo, muitas pessoas que estão no meio da lama, no meio dessa ruína toda, estão percebendo, não, existe algo a mais que eu preciso buscar para a minha vida, que foi no fundo o que você falou do seu processo de conversão. Olha, eu olho para a minha vida e está faltando alguma coisa aqui. Exato. Se Deus existe, ele tem que ter um valor maior. Exato. Então as pessoas até acreditam em Deus, mas não se deram conta disso ainda. Exato, tá faltando algo e eu não consigo mais resolver isso, né? Não cabe a mim. Principalmente porque isso que está faltando em mim, na sociedade como um todo, é Deus, mas eu digo, é isto que foi toda a parte negativa da nossa vida, tudo que vem causando de males assim, morais, etc, vem justamente pela valorização muito de si mesmo, pela valorização do homem, negar a Cristo, negar a Deus, etc. Então, só consegue buscando essa tradição mesmo, que é uma coisa mais tradicional, né? De fato, como você falou, nos últimos 5 séculos, isso foi abandonado. Então, voltar para antes, né? O que essas pessoas faziam? É evidente, tem coisas que não dá para ser aplicadas, né? Mas claro, o que da cristandade, por exemplo, nós podemos absorver para que nossa sociedade flua melhor e para que a nossa vida seja melhor também, né? Claro, e a questão é o seguinte, muitos não entendem isso, não é que a gente queira voltar ao passado, mas nós queremos que hoje e o amanhã possa ser construído às luzes daquilo que é fundamental, daquilo que é verdadeiro. Exato. E daquilo que é bom. Exato. Aquilo que é bom, belo e verdadeiro seja restaurado na sociedade. E daí chama muita atenção o lema do Papa São Pio X, que é restaurar todas as coisas em Cristo. Ou seja, não é um retorno assim artificial ao passado, claro. Que já não existe mais. Mas é pegar aqueles elementos verdadeiros que iluminaram os homens em todos os momentos, em todas as épocas da sociedade, e trazê-los para hoje. E que iluminaram nos bons momentos. Claro que em determinado momento isso foi se enfraquecendo, essa busca de Deus no coração dos homens, né, foi se enfraquecendo, e daí hoje nós estamos colhendo os frutos na sociedade de uma sociedade neopagã, anticristã e tudo mais, que se esquece de Cristo. E nas nossas vidas, né? As pessoas hoje, igual o livro do Jung, né? O indivíduo moderno e a busca por uma alma, né? Essa vida, acho que pode até usar essa palavra, essa vida miserável mesmo. Muitas vezes nós com depressão, ansiedade, essa vida que nós não entendemos o que falta na gente. E é aquilo que, a frase de Dostoiévski, né? Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Isso não é como se o vazio que temos em nós é tão grande como Deus, né? Não é esse o aspecto, é mais um sentido de assim, o que falta em nós é Deus. Então o vazio que tem dentro de nós é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preenchê-lo, né? Então é justamente isso, assim. E isto é uma coisa que, por exemplo, tinha muito, né, antes do século XVI, antes de toda a construção que foi feita. Evidentemente não foi uma coisa só, mas antes de Lutero e tudo, muito na Idade Média. Então é uma coisa que vem sendo buscada. As pessoas, elas já sentem que este progresso não necessariamente é um progresso verdadeiro, né? Todo esse progresso científico, esse progresso
tecnológico, etc., não vem trazendo um progresso para as nossas vidas, não vem trazendo muitas vezes um progresso para a natureza, né, esse tipo de coisa, e as pessoas elas acabam vendo, tá certo, tem algo de errado. Então os jovens, isso é uma coisa interessante, é que muitas vezes os jovens eles são muitíssimo mais radicais do que os mais velhos, né, às vezes mais conservadores até. Então é uma coisa que vem crescendo, esse movimento jovem, né, tradicional, e acredito que a ideia do Vox Católica é essa, né, poder ser esta voz, né, do catolicismo, da verdade, do tradicionalismo, passar a verdadeira fé, né, para todos e servir como uma forma de ajudar nisso, né, de ir contra o modernismo e poder construir a sociedade de modo para que nós, assim, com Cristo, para que nós possamos colher os frutos disso, né, nas nossas vidas, em tudo, né? Claro, porque essa busca de Deus ela é fundamental. Então, a gente quer ajudar que as pessoas possam conhecer mais essa verdade sobre Deus, da tradição católica, e a partir disso, progredirem nas suas vidas. Ou seja, tem uma definição de cristandade que é muito interessante do padre Alfredo Sanz, que ele vai dizer, olha, cristianismo nós temos quando uma alma individual se converte ao evangelho. E cristandade nós temos quando uma ordem social é iluminada pela luz do evangelho. Não quer dizer que não existam pecados, que não existam erros, que não tiveram... Né? Não é o paraíso na Terra. Sim. Mas é um conjunto de pessoas reunidas à luz disso, à luz dessa verdade do Evangelho. Sim. Então, ou seja, não é, ele até brinca, diz assim, não é que na cristandade as pessoas não pecavam, mas elas sabiam que quando cometiam um pecado. Elas não ignoravam esse fato. Não ignoravam isso, exato. Né? E não tinha esse esquecimento. E o progresso mesmo... tecnológico, científico, ele precisa de uma moral, porque senão muitas vezes essas coisas podem ser usadas por mal. Por exemplo, o progresso tecnológico que se utiliza para, sei lá, construir a bomba atômica. Exato. Entende? Exato. E, cara, você precisa da moral que regule e freie a maldade humana. Uhum. E isso quem dá é a luz de Deus. A partir da luz do Evangelho você pode, digamos assim, ter uma vida moral verdadeira. Né? Sim, senão é impossível. Influenciado por Deus. Você não vai ser bom completamente se não for pela graça de Deus e a luz da verdade. Exato. Ou seja, você pode até socialmente, moral, assim, ter alguns aspectos, mas plenamente bom, né, de verdade, é só com a graça de Deus. Não, exato. E até mesmo esses aspectos que externamente às vezes parecem que fazem parecer com que faz parecer com que nós somos bons, etc e tal. Mesmo isso é graça de Deus. Nós podemos estar afastados de Deus, mas nós não estamos como no inferno, nós estamos completamente fora da graça de Deus. Então qualquer coisa boa que nós fazemos é pela graça, né? Então um bom exemplo são os grandes santos, né? Quando foi a época que nós mais tivemos grandes santos? Na época da cristandade, que o evangelho iluminou tudo, assim. Lógico, né? Podemos ter ali, assim, ver como um exemplo muito forte disso, século XII, século XIII, né? Poxa, assim, era um santo atrás do outro, eram grandíssimos santos, né? São Bruno de Colônia, São Tomás de Aquino, São Domingos, né? São Francisco de Assis, era uma coisa impressionante. E era porque a sociedade, ela foi construída de modo a, assim, com o reinado social de Cristo, né? Então é isso, assim, eu acho que nós podemos e nós iremos, né, fazer isso, assim, poder ajudar nisso, de fato, né? Com certeza, e tem muitas pessoas boas que a gente conhece que estão fazendo um excelente trabalho na internet e trazê-las até aqui para que vocês possam conhecer mais elas e, enfim, discutirmos também ideias e posicionamentos diferentes, mas dentro, claro, de uma linha católica. Isso é importante. Eu acredito que possa ajudar muitas pessoas que estão iniciando um processo de conversão ou já são católicas, mas precisam desse aprofundamento. Então, no fundo é isso, né? Conhecer esse tesouro, essa riqueza Sim. do catolicismo e difundir isso, né? Exato. Buscar difundir e ajudar vocês a difundir, porque todos nós somos chamados com a nossa vida, enfim, com o nosso estado de vida, mesmo como leigos, nós somos chamados Sim. a difundir o Evangelho. Exato. E é uma coisa muito interessante. O Papa Pio XI, o Papa Pio XII, quando eles escrevem sobre a ação católica, eles incentivam muito isso, que os leigos eles têm uma missão de iluminar a sociedade temporal. Sim. Né, de ser sal da terra e luz do mundo também na sociedade temporal. Exato. Embora, claro, que
primeiramente, o primeiro dever, a primeira missão é da própria hierarquia. Só que a gente está vivendo um tempo tão esquisito que a própria hierarquia da igreja, não todos os padres, evidentemente, mas uma grande parte, uma maioria da hierarquia não prega mais as verdades católicas. Não, foi completamente corrompido, né? E ensina, assim, até às vezes contrário àquilo que a igreja sempre ensinou. Sim, 100%. Não, é uma coisa impressionante, assim, eu estava vendo um vídeo de um bispo falando que, assim, nas cerimônias de crisma, né, ele estava vendo uma quantidade de jovens, assim, uma quantidade impressionante de jovens que se ajoelhavam para receber a comunhão na boca. E ele falando contra isso, né? Ele falando que isso era uma coisa absurda, que nós estávamos voltando para a Idade Média. Ele ainda fala assim, nós não somos crianças para receber comida na boca. Comida, tipo assim, tá certo, é pão verdadeiro, aquela coisa toda, mas é Cristo. Claro. Né? E aí a missa ficou resumida a isso, né? Uma ceia, simplesmente. Então, as próprias autoridades eclesiásticas, elas mesmas já, muitas vezes, né? Óbvio, não sempre, mas elas mesmas muitas vezes não trabalham mais para Cristo. Sim, e essa questão da comunhão mesmo, que é um tema muito... que eu realmente fico muito bravo quando eu sei desses casos. E, cara, assim, por que se ajoelhar para comungar? Porque ali está presente Deus. Então, antes de você comungar, você o adora, você reconhece essa presença real. Né? Isso não só interiormente, mas também com gestos externos. Claro. Né? O reconhecimento de que ali a Eucaristia não é um pãozinho. Exato. Ali é realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós devemos nos ajoelhar para receber a Sagrada Comunhão. Exato. Porque Cristo está presente. E receber na boca, para que não fique perdido Jesus nas nossas mãos. Claro. Né? Imagina, eu estava vendo um texto, né, do padre Franz Schmidberger, ele fala isso. Imagina o seguinte, você tem crianças, por exemplo, em idade escolar, vão receber a comunhão na mão. Imagina quantos sacrilégios não são cometidos. Coisa mais horrível, né? Nós fielmente acreditamos que em cada partícula daquilo está Deus por completo, né? Então nós não podemos de forma alguma menosprezar isso, né? Não é uma coisa a ser banalizada, né? A fé católica desde sempre é tomar o máximo de cuidado com cada partícula daquilo, porque cada partícula daquilo é Deus. Claro, né? Com certeza. É um bom reflexo, assim, toda essa questão do aborto, da clonagem humana, toda essa questão, tudo isso é um reflexo do descuidado que nós temos já com Jesus Eucarístico. Tinha um padre que comentava uma vez, ele dizia, ele escutou isso de um professor dele, um padre amigo meu, que perguntou uma vez numa aula de teologia, perguntando, vocês sabem qual é o maior pecado que se comete no mundo de hoje? Daí, tipo assim, todo mundo ficou, sei lá, o maior pecado, o adultério, né? Ou sei lá, o casamento entre dois homens, ou, enfim, o aborto, né? Ou seja, o assassinato em massa. E daí, coisas que ele pensou assim, né, na hora que veio, que são os pecados que brandam aos céus, né? E ele disse, o maior pecado são os sacrilégios que se fazem contra a Sagrada Eucaristia. Porque é um pecado que ofende diretamente o próprio Deus. É um pecado contra o primeiro mandamento. E claro, esses sacrilégios podem ser cometidos de diversas maneiras. Sim. Então, assim, a postura, a maneira como nós recebemos a Eucaristia, de certa forma, reflete também a nossa fé. Claro, sem a menor. Entende? Então, se a pessoa recebe a Eucaristia como se fosse um pedacinho de pão, uma bolachinha, ela acaba, mesmo que não assim de forma tão intencional, mas ela acaba aos poucos isso, tratando realmente como se fosse uma bolachinha. Então, exato, vai é lá... uma simples refeição. Exato. Não é... A missa já não é mais o sacrifício de Cristo, né? É só uma refeição. Na Eucaristia não está Jesus, é simplesmente um pedaço de pão, o que não é a fé católica e que hoje nós vemos ser ensinados por bispos, por padres, etc, etc. Então é uma coisa assim que é um reflexo disso, é um reflexo de que Cristo deixou de reinar na nossa sociedade e isto entrou para dentro da igreja, como Paulo VI falava mesmo, a fumaça de Satanás entrou para dentro da casa de Deus, né? Exatamente. Então é uma coisa que nós devemos lutar com unhas e dentes, nós leigos, os bons padres, os bons bispos, etc., para fazer isso que você falou, assim, não é voltar para o passado, mas é restaurar tudo em Cristo. Em Cristo, né? Claro, ter essa centralidade. Ver o que faltou, né? Cristo já, mesmo nas missas, as pessoas já não tratam mais como se Cristo estivesse ali, então é restaurar a missa, restaurar a nossa fé com Cristo. Com Cristo. Né? Esse é o único caminho para Exato. uma profunda mudança assim, na sociedade. Claro, e esse caminho começa na sociedade? Não, começa dentro de nós. Dentro de nós. Começa nos nossos corações.
Sim. Jesus fala, né, no Evangelho que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Mas o que está mais próximo de nós, que a gente, digamos assim, convive o tempo, é a nossa carne, são as nossas más inclinações, enfim, essa luta que a gente tem que ter contra nós mesmos. Sim, acho que Santa Teresa d'Ávila, né? Não lembro exatamente bem a frase, mas eu acho que era basicamente isso. Ela estava vendo toda a questão do protestantismo crescendo, todas as heresias, etc. E não lembro bem a frase, mas eu acho que era por aí. Ela falava para as freiras carmelitas, né? Nós vamos salvar a igreja nos santificando. Então, a primeira coisa a ser buscada é isso, a nossa santidade. E acredito que seja São Basílio Magno, ele falava isso, assim, a nossa santidade afeta as pessoas ao nosso redor da mesma maneira, por exemplo, que uma vela acende outra. E esta vela primeira não perde o seu fogo, não perde a sua luz, mas ilumina as outras, né? Então é isso, a partir do momento em que nós nós santificamos as pessoas ao nosso redor, nós vamos buscando cada vez mais esse reinado social de Cristo, né? E buscando, e isso, assim, a única forma de buscar isso é na tradição, né? Igual os padres costumam falar, os padres bons, etc. Uma frase que é bem repetida é isso daí: o futuro da igreja está no passado. Exato. O futuro da igreja está no passado. Não é para voltarmos ao passado, mas é ver o que tem de bom naquilo, pegar tudo isso que está ruim. Deixar o presente pelo passado e pela verdade. Principalmente pela verdade. Né? Pela fé católica verdadeira. Pela fé católica verdadeira, exatamente. Exato. Integralmente, precisamente. Acho que é isto, né? Acho que foi uma boa introdução de qual que é a ideia do Vox Católica. É isso, é trazer as pessoas para passar fielmente a fé católica, né? Ad maiorem Dei glória, né? Para a maior glória de Deus nós vamos fazer isso e vai ser fantástico, né? Então o Felipe vai estar voltando para São Paulo, né? Acho que não sei quando aí, mas a gente vai começar a gravar mais coisas, vamos ter vários programas aí. E esta é a ideia mesmo, é que nós possamos criar esse apostolado muito bom, assim, ajudar várias pessoas, trazer várias pessoas de muito valor, né? E é isso, acredito que deu para ter uma boa noção para quem não me conhecia, para quem veio de você, passou a me conhecer, para quem veio por mim, passou a te conhecer também, e compreender qual que é a ideia do nosso programa, né? Passar a fé católica, etc. E sem dúvida vai ser fantástico. E se inscreva no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube aqui. Né, esse vídeo não é do meu canal, não é no canal dele. Esse vídeo vai estar sendo postado já no canal da Vox, né, a Vox Católica. No Instagram também. No Instagram, siga a gente no Instagram e siga a gente aqui nesse canal do YouTube. E divulga também esse trabalho. Vamos fazer esse podcast crescer muito, já começar grande. Exatamente. Né? Vai ser uma coisa assim fantástica. A gente vai ter um podcast para mostrar. É igual aquele negócio lá da missa tridentina crescer entre os jovens, assustar a CNBB. Isso daqui é um podcast assim, vai nascer para crescer grande já e assustar todo mundo, mostrar isso. Assim, os jovens querem a tradição de volta, querem a verdade, né? Querem a fé católica mesmo. Assim. Então, se inscreve aí, né? Nos siga no Instagram também e divulgue isso daqui. Vamos fazer isso daqui crescer bastante para nós começarmos grandes para a maior glória de Deus. É isso aí. E é isto. Então, não percam os próximos episódios, né? Nós vamos começar a postar. É isso aí, foi isto. Maravilhoso. Muito obrigado. Vamos fazer um bom trabalho. Valeu. Um abraço.